Quem vai nos ajudar a entender melhor sobre esse tema é o Dr. Rogério Almeida, que é bacharel em Direito, advogado e especialista em mediação, arbitragem e direito das famílias e sucessões. É mediador judicial e extrajudicial, facilitador em justiça restaurativa, terapeuta holístico com abordagem em constelações familiares e terapia do trauma. Dr. Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso Família na Real. Muito obrigada, estamos em casa. Sente-se. Agradeço demais sua presença, sua disponibilidade em vir aqui no nosso Família conversar sobre um tema tão importante. Nós já tivemos aqui colegas falando sobre esse tema, mas hoje a gente vai aprofundar mais com alguém como o senhor, que trabalha diretamente com terapias holísticas, com questão de mediação, com a questão da constelação familiar, que nem todas as pessoas conhecem. Então, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, eu fico feliz de poder estar aqui. Eu já vi que alguns professores e professoras minhas já vieram aqui e é um desafio bom, é um desafio gostoso poder estar aqui para colaborar com o seu programa. O seu programa é muito importante porque ele trata de temas que são muito caros para a família brasileira. Então, parabéns pelo formato do programa. Muito obrigada. A intenção aqui é trazer essa informação de forma mais acessível possível à população, conhecimento. Então, doutor Rogério, me permito chamar de Rogério, meu colega querido. A gente vai começar aqui o bate-papo entendendo melhor o que são os meios consensuais de resolução de conflitos e por que eles são tão importantes, no caso aqui, para o direito das famílias, que a gente sabe, e o senhor vai poder explicar aqui melhor a amplitude, né, das possibilidades de aplicação da mediação. E também voltado para o nosso direito das famílias aqui, que é o foco do nosso programa. Bem, a princípio, o sistema de justiça no Brasil, ele começou a enfrentar muitas dificuldades para entregar para a população o chamado acesso à justiça. E aí, muita confusão se criou após a Constituição de 1988, que se pensava que acesso à justiça é judicializar qualquer questão, qualquer problema. E aí, hoje, muitos processos tramitando no judiciário brasileiro, envolvendo questões que podem ser resolvidas de outra forma, de outra maneira, de uma forma consensual. O sistema de justiça não teve outra alternativa a não ser abrir espaço para esses meios consensuais de resolução de conflitos. Quando eu ingressei na advocacia, durante o curso eu tive rápidas pinceladas sobre a mediação. E ali eu me identifiquei rapidamente. E fui estudar mediação, justiça restaurativa, depois as constelações familiares, depois fui estudar o psicotrauma. E aí eu percebi que a dimensão do ser humano é mais importante do que se trazer uma questão e se olhar apenas como o olhar do direito, do sistema de justiça, se judicializando uma questão. Então eu fui trabalhar o ser humano e o conflito, como esse conflito se estabelece. E os meios consensuais, eles são as ferramentas que o sistema de justiça precisa para que ele possa entregar o acesso à justiça que ele tanto promete. Rogério, antes da gente adentrar aqui sobre mediação mesmo, e sobre todos esses métodos, para uma pessoa ser mediadora, né, o que ela precisa, qual a formação dela? Você tem essa formação, é um curso separado, tem que ser formado em direito? Eu gostaria de entender, que você nos explicasse aqui. A mediação, ela é uma técnica de diálogo assertivo, onde o mediador ele vai aprender como ajudar as pessoas a expressar seus sentimentos, suas emoções, seus problemas, suas posições, suas necessidades através da palavra. Então, qualquer pessoa pode fazer um curso de mediação. Existem os cursos privados e para ser um mediador extrajudicial. Você se formando como mediador extrajudicial, você pode abrir uma câmara de mediação. Sim. E
passar a trabalhar a partir daí, né? O judiciário, ele faz um convênio com a sua Câmara de Mediação e você começa a atuar. O judiciário também faz a formação em mediador judicial. Essa formação ela é gratuita e a contrapartida é trabalhar durante um período para o judiciário, já atendendo pessoas como mediador, para poder depois ser certificado. E a partir daí, os tribunais dos estados, eles abrem vagas para as pessoas atenderem como mediadores. O ideal é que a pessoa tenha uma graduação em uma determinada área. Sim. O ideal é que seja na área do direito, né? Para poder facilitar as questões pontuais e jurídicas que estão envolvidas dentro daquele conflito. Mas é uma área muito interessante. Muito. E nós temos muitas pessoas formadas em mediação no Brasil e aqui no Piauí também, mas nós precisamos falar mais sobre isso, divulgar mais sobre isso, para que as pessoas busquem mais a mediação. Exatamente. Rogério, e qual a principal diferença entre resolver um conflito familiar por meio da mediação e no judiciário, por meio de um processo litigioso? Que é exatamente aí a essência da mediação, né? A gente está agora num processo de desjudicialização, que é um processo nacional, que vem até do Conselho Nacional de Justiça, tanto nos meios, nos cartórios, né? A gente observa que vários procedimentos hoje, eles podem ser realizados fora da justiça, né, como um inventário, como um divórcio. Então, a questão da mediação também, ela vem nesse movimento de desjudicialização. Então, para você, qual é a diferença principal entre resolver um conflito através da mediação e de um processo judicial? Tem pontos que são muito importantes, que é a celeridade e a efetividade. Celeridade no sentido que, em uma sessão, as pessoas podem chegar a um consenso, a um entendimento e, a partir daí, se formular um termo de acordo e, se quiserem, homologar através do juiz. Então, rapidamente se resolveu. Se você vai judicializar, aí vai ter que entrar no procedimento jurídico do direito de família, do direito processual civil, e aí vai entrar numa fila. Sim. Além disso, a questão emocional também. Muitas vezes a pessoa fica aflita, ela fica ansiosa, ela fica estressada, porque aquela questão ainda não se resolveu, ainda não foi resolvida. Por isso que a sessão de mediação, ela é muito eficiente, porque em um único momento você pode resolver uma questão. Se você não resolver todo, resolve parcialmente, em outro momento vai para uma segunda rodada de conversa e procura resolver a outra questão. Ou seja, você pode ali marcar diversas sessões de mediações, se você, mediador, vislumbrar ali que está caminhando para um acordo, não é isso, Rogério? Sim, eu não concordo com uma prática que é muito comum no judiciário brasileiro, sim, é de se buscar automatizar uma sessão de mediação, 20 minutos. Gente, quem trabalha com conflitos, onde o emocional está em nível alto, sabe que 20 minutos é só para o início ali, as partes desabafarem, como se você sentir o ambiente, começar a olhar para outra pessoa com quem você tem conflito, sentir segurança, sentir confiança no mediador, naquele ambiente que é um ambiente que seja acolhedor e um ambiente seguro, para depois você começar a responder as questões e começar a resolver. Então, quando eu vou para o sistema de justiça fazer uma mediação, se for necessário, eu passo dos 20 minutos. Se for necessário, a gente marca uma segunda sessão. Porque o importante é que a pessoa ela tenha essa questão resolvida. Rogério, entre as técnicas utilizadas na mediação, quais que você considera mais eficazes? Assim, olha, essa técnica realmente ela é essencial
para um bom êxito, um acordo. Ou seja, e eu aproveito aqui o gancho e pergunto para você a diferença entre conciliação e mediação. A gente vê muito esses termos na justiça e muitas pessoas acham que é a mesma coisa e não é, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, a mediação tem uns princípios básicos da diferença entre mediação e conciliação. O mediador, ele tem uma distância igual para as duas partes. Ele não toma partido para nenhuma das partes, ele não julga a pessoa, ele acolhe aquelas pessoas e ele faz com que aquele diálogo seja um diálogo tranquilo, um diálogo assertivo. Tem também o princípio da confidencialidade e ele não vai opinar em relação à posição de cada pessoa. As pessoas ela têm amplo poder e liberdade para fazerem o acordo. Vírgula. Se houver a percepção de que há um crime, foi cometido um crime ou está a caminho de se cometer um crime ali durante aquele acordo, o mediador, ele, para aquela sessão, esclarece as pessoas. Se essas pessoas insistirem, então, encerra a mediação. A gente não pode concordar com um crime acontecendo. Na conciliação, o conciliador, ele já começa a dar opinião. Por exemplo, você vai trabalhar uma questão ligada ao direito bancário, né? E ele vê que o correspondente bancário, ele pode baixar um pouco mais o perfil dos juros que está ali. Tem muita gordura, a taxa de juros está muito alta. Ela pode orientar a pessoa a dizer, olha, você quer resolver? Comece a raciocinar do valor principal, inicial, lá do começo. Aí depois você vai ver que subiu demais. Aí a pessoa, opa, então o conciliador ele já começa a intervir mais, ele tem mais poderes, eu diria assim, para intervir. Eu já participei de sessões que começou como mediação, mas eu pedi a permissão para fazer conciliação. E tem a questão do vínculo também, não é? Salvo engano, na mediação tem que haver esse vínculo anterior. Não é isso em relação à conciliação, não. Pode ser com pessoas que nunca se viram, uma briga de trânsito, por exemplo, ao contrário da mediação que, por exemplo, ali são vínculos familiares. Não tem essa diferença também entre conciliação e mediação? Está virando uma tradição. Sim. Quando se fala em vínculos familiares, é porque geralmente esses conflitos ocorrem no meio familiar. Certo. Mas duas pessoas que têm uma questão que não se conhecem, elas podem ir para uma sessão de mediação, que o mais importante ali é que o mediador ajude as pessoas a restabelecer a comunicação. Entendi. E expressar as suas emoções. Certo. Agora, se é uma questão em que não é tão importante esse vínculo novamente ser restabelecido, se pode ir pelo rito da conciliação. Olha, a proposta de 100 está muito alta, vamos baixar para 50. Não, 50 não dá, 75. O que é isso? 75, pronto, fechou. Já está resolvida essa situação. Em relação a esses métodos, se eles são indicados para qualquer tipo de conflito, né, ou familiar, ou existem casos em que eles não são recomendados? Bem, a gente presta muita atenção na dimensão emocional daquelas pessoas. Como aquele conflito está nesse momento. Se ele está escalado, se um conflito está em níveis muito, muito altos, as pessoas emocionalmente elas estão muito ansiosas, estão muito aflitas, têm um medo muito forte, há uma raiva muito forte, ou essa pessoa emocionalmente ela está com algum distúrbio emocional, a saúde emocional dela está abalada, eu recomendo não fazer algum tipo de meio consensual. Eu Existe recomendo também a questão da violência, né? Violência doméstica. As pessoas... Em algumas situações a mulher prefere não participar, não é isso, de sessões de mediações. E em relação ao inventário, assim, você tem feito muitas mediações nesse tema inventário, por vezes a família é muito grande, os herdeiros, existe essa possibilidade também de fazer? Acontece muito questões relacionadas ao inventário. Sim. Por quê? Porque o inventário é importante para as pessoas, mas elas não sabem como fazer. E aí quando elas tomam conhecimento que a gente trabalha com esses meios, com essas ferramentas, eles nos procuram. Quais são as maiores dificuldades no inventário? As pessoas não se entendem. Sim. Qual
o problema que está no pano de fundo, no inconsciente, a convivência familiar desde a infância. Muitas vezes não tem nada a ver com patrimônio e são questões ali entre os familiares que nunca se resolveram. Aquele que se achou excluído, que meu pai não cuidava de mim, aquele outro que cuidou dos pais até o leito de morte, acha que merece mais. E aquele que morava fora, em outro estado, que chegou agora, você estava longe, eu acho que eu tenho um merecimento. Tudo isso vai pesar. E tem aquele também que, por alguma questão emocional, ele dá mais valor ao dinheiro, dá mais valor ao bem do que às relações familiares. E aí a gente precisa colocar em campo todos os herdeiros para, a partir daí, ver o que aconteceu com cada um. Essas sessões de constelação que eu uso nesse caso, por exemplo, elas chegam a durar 2, 3, 4 horas. Porque, imagina, são 10 herdeiros, sim, mais 2 pais falecidos ou um falecido. Aí tem um filho que foi havido fora do casamento, que precisa estar lá também. Precisa da representação do juiz e promotor, dos advogados. Então, muita gente aí participando. E eu tenho que captar a informação que cada representante está dando para fazer o alinhamento disso. Sim. Para, a partir daí, energeticamente, a coisa começar a fluir.